Você pode ver que é gente de todo tipo e sorte. Lá na churrasqueira, a carne estava rolando lá na grelha, bebida para todos os convidados. Todo mundo estava alegre, festejando. Estava todo mundo aplaudindo a volta, o contentamento do pai para que o filho se perdeu. Mas do lado de fora, de onde tocava a música, havia ressentimento e amargura. Porque o filho mais moço, mais maduro, a despeito da presença do pai, da figura mais íntima, ele pede que seja convidado no servo. E pergunta ao servo: servo, o que está acontecendo ali dentro? O servo fala: olha, o seu irmão, ele voltou. E o seu pai decidiu fazer para ele uma grande festa, inclusive matou um novilho cevado. E agora o pai, ao encontrar o filho, convida o filho para entrar. Mas peraí, o pai convidar o filho mais velho para entrar? Não é o filho mais velho que não é juizado? Não é o filho mais velho que estava perto, na presença, na casa do pai? Não era inclusive o filho mais velho que tinha recebido 2 partes da herança e tinha nas suas mãos aquilo que foi entregado? Por que o pai tem que convidar o filho mais velho para entrar? E o filho mais velho, ele fala alguma coisa para o pai, e é exatamente aqui que a sua máscara cai. Leia o capítulo que diz em Lucas capítulo 15, verso de número 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava o quê? Conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho desperdiçou os teus bens com meretrizes. Pergunto para você, olha para mim, mas não deixa o texto. Quem contou para ele que ele não dava os meretrizes? 2 ou 1. Ou ele está mentindo e blasfemando, ou ele sabia da vida do seu irmão e, no entanto, não fez nada para reverter a situação. E o texto termina e continua dizendo: vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o filho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho. E querido, me permita usar o grego aqui. Jesus Cristo, quando contou essa história, entre algumas palavras que poderia usar, ele escolheu algumas muito específicas. E essa palavrinha que diz assim, então lhe respondeu, é a palavra paracaléu, que significa apelou. Na verdade, o pai não respondeu ao filho, o pai apelou ao coração do filho. E essa palavra filho que está escrito aqui, não é um filho qualquer, é a palavra tecnol, que significa filhinho, bebezinho, criancinha, gente de colo. Então o pai está falando assim, eu apelo a você, meu filhinho, meu bebezinho, queridinho do papai, que você entre para a festa, que você venha para casa. E o pai diz assim, sabe por quê? Porque tudo o que é meu é o quê? É seu. Esse garoto, ele viveu a vida inteira tentando conquistar aquilo que já é dele. E sabe que grupo eu me lembro aqui? Do grupo que nasceu nos caminhos do Senhor. Quantos aqui são adventistas de berço? Levante a mão, por favor. Ok. Eu também sou. Eu tenho uma santa preocupação com esse grupo, porque a gente cresce no caminho da pureza, da santidade. Essas professoras da escola sabatina, elas nos cuidam de uma forma, os bravadores nos lançam à igreja, o JA nos cuida para não andarmos por aí jogar. E daqui a pouco alguém vem aqui nesse tanque e conta da experiência que teve nesse mundo. Bebeu, fumou, usou drogas, foi prostituta, roubou, matou, todas aquelas histórias onde nós julgamos impossível a ação de Deus. E daqui a pouco uma pessoa dessa se converte, aceita Cristo, e ela fala de Jesus de uma forma que a gente não é capaz assim de decifrar o sentimento que é no coração dela. A gente percebe que essa gente tem brilho no olhar, tiveram uma experiência em que fala, como eu vou ter essa experiência? Como que isso vai acontecer comigo? Alguns chegam a dizer que até precisam de ir para o mundo, cair no mundo, para ter uma experiência no mundo, para depois entender o que é conversão. E eu quero abrir um parênteses aqui. Para quem está lá fora, querido, conversão significa
uma mudança de caminho, uma mudança de rota, um retorno de vida ao caminho correto. Por isso que essa gente tem essa experiência de conversão nesses parâmetros. Mas para nós que verdadeiramente nascemos nos caminhos do Senhor, para nós que fomos criados aqui, conversão significa nos mantermos nos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque nós não precisamos de alcançar salvação, nós já nascemos no caminho da salvação. Me entende a diferença? Enquanto uns estão perdidos e têm que passar por uma experiência para entrar no caminho da salvação, nós já nascemos no caminho da salvação. Nós não temos nada mais a conquistar, nada mais a lograr. Tudo aquilo que o céu tem a oferecer, Ele já ofereceu a você desde que você nasceu. Eu me lembro de uma história aqui, de um camarada, um inglês, que decidiu vender tudo que tinha para ir para a América. Vendeu tudo que tinha, casa, animais, juntou todo aquele dinheiro numa sacola, foi até uma bilheteria de um transatlântico, comprou um ticket, só que comprou o ticket mais barato, e todo o dinheiro que ele tinha, ele queria usar para começar a sua vida na América. E para se alimentar ao longo da viagem, que levaria alguns dias e semanas, ele decidiu comprar queijo e biscoito de água e sal. E ele começou a viagem. Primeiro dia, primeira refeição, queijo e biscoito de água e sal. Primeiro dia, segunda refeição, queijo e biscoito de água e sal. Segundo dia, biscoito de água e sal. Terceiro dia, biscoito de água e sal. Quarto dia, ele mudou, já não aguentava mais biscoito de água e sal. E ele agora, para dar uma mudada, não era mais biscoito de água e sal, agora era água e sal com biscoito, para tentar assim ver se a coisa melhorava. Mas quando ele estava próximo ao 10º dia, indo para o convés do navio, passou ao lado dele um homem vestido, camisa branca, gravata borboleta preta, calça preta, sapato lustrado, bandeja na mão, um prato branco, grande, arroz, feijão, salada de tomate e alface, um bife suculento e um copo de suco de limão com gelo do lado. E aquilo passou a altura do seu nariz. E quando ele sentiu o cheiro daquela comida, ele se derreteu a ponto de colocar a mão no bolso, voltar aquele homem e falar: Senhor, por favor, só dessa vez, eu prometo a mim que vai ser só dessa vez, nenhuma outra ao longo da viagem. Quanto custa uma comida exatamente como essa? Eu quero uma igual essa, traz para mim. Eu prometo para mim que vai ser só dessa vez e nenhuma outra. Eu falei assim: Senhor, antes de falar da questão do valor, me dá o seu ticket, por favor. Ele tirou o ticket do bolso, apresentou o homem dele falou: tem um problema aqui. Qual que é o problema? O problema é que o ticket do Senhor lhe garante todas as refeições do navio de graça, para todo o período de viagem. Em outras palavras, ele estava tentando comprar aquilo que o quê? Que já era dele, que já estava garantido. E esse meninão mais moço, quando responde ao pai: Pai, eu sempre fiz tudo aquilo que o Senhor esperou e pediu de mim, e o Senhor nunca fez nada por mim, nunca me deu nada. Ele está dizendo em outras palavras: eu não sou herdeiro, eu estou tentando conquistar alguma coisa que é sua, querido. Deus, quando chamou você para a maravilhosa luz, desde que você nasceu até o dia de hoje, ou desde a sua conversão, Deus já lhe deu tudo. O nosso Deus é um Deus de graça, que não está computando acertos e débitos para no final fazer uma contagem e ver se nós estamos aptos a ser salvos ou não. Salvação não se alcança, salvação se desfruta. E esse meninão aqui, que julgava ser maduro, está mostrando e revelando que não tinha nenhuma intimidade com o coração do seu pai. Eu abro aqui um outro parênteses. Amado, alguns de nós, quando lemos essa história, nós notamos que os jovens, os mais novos, têm uma tremenda capacidade de fazer bobagem e besteira. Eu quero falar aqui ao público que já tem neve em cima da cabeça, ou que já não tem mais o telhado, gente que já tem alguma idade, gente que já tem alguma experiência. Aliás, por você falar em experiência, alguns batem no peito e falam: eu tenho 30 anos de experiência de igreja, quando na verdade é 1 ano de experiência e de 29 anos dos mesmos erros. Tempo de igreja não necessariamente implica experiência de igreja. Amado, alguns de nós olhamos para os jovens, para os meninos, para as meninas,
e a gente acusa a eles pela alegria que eles têm, a força que está neles, e às vezes por conta de uma imaturidade, algumas coisas que eles fazem no vida, e a gente critica. Quando na verdade algumas coisas estão em jogo, a primeira delas, possivelmente algumas coisas que nós criticamos, é porque hoje, por conta de limitações físicas, nós não podemos mais fazer. Uma outra situação é que algumas coisas que hoje nós criticamos de forma covarde, digo isso porque na nossa época, no nosso tempo, era impossível fazermos algumas coisas pela inexistência delas. E sabe o que mais me preocupa e às vezes chama atenção? É que alguns de nós que criticamos alguns meninos e meninas, ainda vamos ver na vida dos nossos filhos ou dos nossos netos algumas coisas iguais ou piores. Muito cuidado quando você aponta o dedo na direção de um menino e de uma menina. A vida um dia pode mostrar a você o mesmo lado da moeda dentro da sua própria casa. Sabe, amado, a história começou dizendo de um menino que estava dentro de casa quando ele estava indo para a rua. E a história está terminando dizendo que ele estava na rua, voltou para casa, que estava dentro, agora está fora. A história está dizendo para mim, não que existe um menino bom e um menino mau, mas a história está dizendo que existe um pai que ama os dois na mesma medida e intensidade. Um pai que se preocupa com aquele que foi e se perdeu, e um pai que se preocupa com aquele que está perdido e ficou. Um pai que está interessado em trazer aquele que estava longe, mas um pai que está preocupado em atender aquele que está em casa. Um pai que se preocupa com aquele que vive a vida de luxúria, e um pai que se preocupa com aquele que vive uma vida de ressentimento. A Bíblia conta para mim de um pai que se preocupa com um filho que causou problema. E a história diz para mim que Deus se preocupa com um filho que não foi parte da solução do problema. A história diz para mim que Deus se preocupa com aquele que deliberadamente anuncia o pecado na sua vida. A Bíblia conta para mim de um Deus, um pai que se preocupa com aquele que vive pecados internos escondidos do coração. A Bíblia diz para mim que Deus não quer que nem um filho se perca. Mas sabe qual a tragédia maior dessa história? É que ela não tem final. O grande contraste dessa história para as outras duas é que ela não tem final. Ela termina sem fim. O seu fim é não ter fim. Eu digo tragédia porque possivelmente Jesus Cristo não terminou, porque ele sabia das variantes, das possibilidades, das favoráveis e das ruins. E às vezes, a gente nota que nós trabalhamos lá fora igual doidos desesperados. Nós damos estudos, entregamos DVD, folhetos e fazemos de tudo lá fora para trazer gente para dentro da igreja. E depois que a gente traz algumas pessoas para dentro da igreja, sabe o que a gente passa a fazer? E você me deixa agora tentar terminar essa história. Porque o menino mais novo recebeu do pai uma capa, recebeu do pai um anel, recebeu sandálias. A festa terminou. No outro dia o filho mais novo acordou, saiu da cama junto com as suas sandálias desamarradas, a sua capa quase se tocando ao chão, o seu anel no dedo errado. E o filho mais velho, quando olha o meninão, fala: opa, pera lá, quem foi? O que é isso? Isso aqui, o anel, filho. O anel não é esse dedo, o anel é outro dedo. Cuidado com o velho. Olha as suas sandálias, elas têm que sair amarradas, firmes, presas até a altura do joelho. Cuidado com o velho. A sua capa, você não notou, mas ela tocou o barro, ela está suja. A capa que o pai te deu está suja. Cuidado com o velho. Sabe o que é isso? Nós trazemos as pessoas para dentro da igreja para tornarmos as pessoas o quê? Mesquinhas, pequenas, vigiadas, nos tornamos intolerantes, agressivos. Nós não revelamos a elas verdadeiramente o amor e a graça de Deus, mas um Deus que está à espreita, tentando observar e olhar cada erro, cada deslize, cada falha da nossa parte. E daqui a pouco, longe de termos convertidos ao amor de Deus, nós temos pessoas convertidas a um Deus tirano, que fica preocupado com os mínimos detalhes da nossa vida, não por conta do nosso bem-estar,
mas por conta de um formalismo vazio. E sabe, nessa história tem dois grupos de pessoas. E agora eu quero falar o coração desses dois grupos de pessoas. Gente que está longe de Deus, sabe que sabe, e nós que estamos fora também sabemos. Quando a Bíblia fala que esse filho mais novo foi para longe de casa, a Bíblia fala assim: ele foi para um país distante. E país distante, segundo a Bíblia, é a inconsciência de Deus, a inconsciência dos valores, dos princípios, dos mandamentos, da vontade de Deus. E se ontem eu disse para você que Deus é amor, se domingo eu disse para você que falta palavras para tentar expressar o que é uma experiência com o amor de Deus para com Deus, hoje eu quero dizer para você que eu tenho sim palavras para dizer o que é viver longe de Deus. Viver longe de Deus é desgraça, é miséria, é pobreza, é vazio, é lágrima, é dor, é pranto, é incerteza, é frustração. A vida longe de Deus é um vazio, é uma ilusão. A vida longe dos caminhos do Senhor é um quebrar constante da cara, é um buraco vazio, primeiro vazio, um buraco no coração. A vida longe de Deus é incerta, ela é insegura. A vida longe dos caminhos do Senhor não é nada mais do que uma vida destinada ao fracasso. Pastor, mas eu longe dos caminhos do Senhor, eu tenho prosperidade. Querida, a Bíblia fala que o próprio ímpio também prospera no seu caminho. Não significa dizer que você tem saúde, que você tem dinheiro, trabalho, família, que você está junto e bem com Deus. Talvez tenha gente nesta noite aqui que está distante do Senhor, está longe de Deus, está metido no vício, está metido em dívida e mais dívida, e dívida por vezes é indício de vazio do coração. Gente que está metido em relacionamento extraconjugal, gente que está bitolada em pornografia, gente que veio aqui hoje à noite por algum interesse e conveniência, além de escutar a palavra do Senhor e ter um contato com Deus, gente que conta a hora do pôr do sol para poder cair na noite, gente que na lista de telefone tem um monte de amigo e amiga que sabe que determinado horário vai ligar e vai chamar para mais uma. Gente que está em país distante. E sabe, querido, tem gente, e isso é triste demais, essa história fala, tem gente que teria de tudo para viver muito bem. Gente que tem de tudo para ter a melhor qualidade de vida. Tem saúde, inteligência, quem pai na igreja, tem dinheiro, gente que tem uma história de vida, tem sonhos pela frente, mas gente que está em país e terra distante, gente que está longe do Senhor. E amigão, amigona, sinto te dizer, é questão de tempo e você vai quebrar a cara. Não estou dizendo isso prático, mas como consequência natural da vida. E sabe qual tem sido a coisa mais difícil que eu tenho escutado no meu ministério? É quando alguém chega assim e fala: pastor, que pena que quando o Senhor falou comigo, eu não te escutei. Porque geralmente gente que me procura e fala: pastor, que pena que eu não te escutei, é porque o pecado deixou consequências na vida e só a volta de Jesus poderá retirar. É gente que de alguma forma foi marcada por uma consequência trágica que só a volta de Cristo poderá retirar. Então, meu querido amigo, irmão em Cristo, filho mais jovem, para de brincar com a tua vida, para de negociar com o pecado, para de negociar com aquilo que já está claro que não faz bem. Nem tudo que é prazeroso é bom, e nem tudo que é bom te dá prazer. Para de jogar com o inimigo, ele vai te destruir.
é questão de tempo e de situação. Volta para casa, volta para o coração de Deus. Pastor, o coração de Deus, a casa do Pai é muito ruim, querido. Não queira pagar o preço para saber o quão pior às vezes é ficar lá fora. Mas eu quero falar para você muito bem. Aqueles ressentidos, os magoados, aqueles que estão tentando conquistar aquilo que já é deles, aqueles que estão na igreja em busca de algo que antes deles existirem, Deus antes da fundação do mundo já tinha dado. Gente que procura apreço, gente que procura vantagem, gente que procura conquistar e convencer, gente que procura comover, gente que procura luz, gente que procura privilégio, gente que está tentando de alguma forma se estabelecer na casa do Pai. Para. Você não precisa disso, porque na casa do Pai você é muito bem-vindo só por ser você do jeito que você é. Pare de tentar alcançar aquilo que Deus não colocou à venda e nem à sua disposição por mérito. Querido, Deus te chamou para ser amado e para amar. Não tente conquistar herança alguma, porque herança não se conquista. Herança é uma questão de nascer. Se você nasceu no reino dos céus, já é seu, já te pertence. Gente que está perdida aqui dentro, gente que vive formalismo, gente que vive uma vida de fé e prática, mas vazio de um relacionamento com Deus Pai. Filhos mais novos, deixa a alucinação da vida lá fora. Filho mais velho, deixa a alucinação de querer conquistar, agradar o coração do Pai por mérito. Nós agradamos o coração do Pai por sermos filhos dele, isso basta e é suficiente. E essas duas pessoas, esses dois grupos, têm uma coisa só em comum: o amor do Pai. E a história enaltece o amor do Pai para os dois. Eu vou chamar a Manuela, ela vai cantar. E se ontem meu apelo foi para você ir à frente, hoje meu apelo é para você continuar onde você está. Meu apelo hoje é para você curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e falar com o Pai. E anunciar ao Pai, querido, as mazelas que você tem vivido e praticado longe dele. Contar para o Pai aquilo que você tem feito, sentido, pensado e falado longe dele. Confessar ao Pai em termos de perdão e de confissão a sua vida promíscua lá fora. A imoralidade fora deste lugar, a mentira, a falcatrua, tudo aquilo que tem envolvido a sua vida com mágoa, com mancha, com treva. E você que sente-se dentro da casa do Pai triste, oprimido, não reconhecido, não prestigiado, você que está na casa do Pai e se sente escondido num cantinho obscuro sem ser notado e percebido, você que tem mágoa da casa do Pai, você que tem sido ao longo do tempo da vida um refém de uma lei que não pode te salvar, você que tem sido refém de mandamentos que não podem te dar paz, você que tem procurado galgar pelos seus passos um patamar no qual Deus não prometeu que você vai chegar, que você peça a Deus um coração humilde, grato, sensível à voz dele, que você dê a Deus autonomia e liberdade para te guiar do jeito que Ele quer, não do jeito que você tem que ser melhor. Que você dê ao Pai o direito de exercer todo o domínio na sua vida, não por conta de um medo ou de uma obediência barata da sua parte, mas por conta do amor. Enquanto ela canta, você tem a oportunidade de falar com Deus e pedir para que Ele possa reconciliar a sua vida junto com Ele.
acordo ao meu plano e programa, era para eu não estar falando com você, mas para eu estar orando já a Deus. Hoje à tarde, em algum momento, enquanto eu pensava, estudava o que eu ia falar, eu me programei, me preparei para fazer um outro apelo para você vir à frente. Mas achei melhor não. Mas enquanto eu orava aqui, Deus tocou no meu coração. E tem gente que Deus convida a vir aqui à frente nesta noite. Filho mais novo, que tem que deixar o pecado, que tem que deixar o errante, que tem que voltar para o coração do Pai. Gente que tem que deixar vício, hábito, comportamento. Gente que tem que deixar sentimento. Gente que tem que deixar curso. Gente que tem que deixar